No último domingo, nós tivemos um culto especial, sendo o primeiro domingo do mês e sendo um domingo em que nós chamamos de o culto da visão, domingo da visão. Tivemos a oportunidade de compartilhar com a igreja o caminho que nós queremos seguir durante este ano e os próximos anos. Tenho entendido cada vez mais a ordem de Jesus de ir e fazer discípulos como sendo uma nossa missão número 1, como filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Precisamos também ser e fazer discípulos. Se você não esteve aqui no domingo passado, nós editamos um boletim impresso que transcreve um pouco daquilo que estava no meu coração e queria compartilhar com a igreja. Você leva para poder refletir sobre isso. As mensagens do domingo, elas estão agora no YouTube, você pode assistir ela no YouTube, pode ouvi-la pelo Spotify. Nós estamos nos esforçando para, o mais rápido possível, todo o conteúdo que é gerado, pelo menos nos domingos, nos cultos, possa ser reaproveitado para que vocês possam usufruí-lo e repeti-lo e compartilhá-lo com as pessoas que vocês desejam. Então, a mensagem de domingo, ela já está no YouTube e você também pode ouvi-la no Spotify. E qual que é a ideia? Tenho entendido que precisamos aprender a ser essa igreja de discípulos. Então, até pintamos aqui no nosso painel uma nova ilustração, uma nova sentença que tem sido, o que eu entendo, será a nossa sentença de visão para os próximos anos. Uma igreja formada por discípulos de Jesus, de todas as gerações, que promove a renovação espiritual das famílias e reparte o amor com a cidade. Nós não vamos nunca deixar de esquecer de todas as gerações da igreja. Queremos dar ênfase como somos uma igreja histórica, uma igreja de longa data, que precisa estar atenta desde as faixas mais novas até as faixas mais velhas, dos bebês aos veteranos, mas sempre com um único enfoque: tornar todas as gerações verdadeiros discípulos de Jesus, buscando sempre trazer a esperança para as famílias e sem negligenciar o amor que nós recebemos de Cristo, poder reparti-lo com a cidade, reparti-lo com as pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou dar continuidade hoje, quero continuar refletindo sobre isso, e vou fazer isso também no domingo que vem. E no último domingo de fevereiro, na verdade, vou começar uma nova série, mas só no último domingo de fevereiro, uma série baseada nas bem-aventuranças, na verdade no Sermão do Monte. Mas nesses próximos 2 domingos, quero falar mais sobre ser e fazer discípulos, e domingo que vem, do multiplicar discípulos. Sexta-feira, eu tenho buscado em alguns dias da semana fazer algum tipo de prática de exercício físico. Tento fazer alguma corrida, eu não posso fazer a natação porque está fechado lá da prefeitura. Eu estou brincando que quando fizer frio eles vão abrir a piscina, né? Então eu estou esperando. E nesses dias eu também comecei agora a andar de bicicleta. Faz 2 meses, peguei uma bicicleta lá que estava mais encostada, dei um bom trato nela, paguei os ajustes, comprei equipamento, já tinha o capacete, mas comprei ainda mais uns acessórios, e há 2 meses estou buscando me adaptar a essa prática esportiva do ciclismo, da pedalada. Quem sabe quando eu chegar nos 50 anos, eu não junto natação, corrida e bicicleta e faço, né? Mas vai ser legal se eu fizer com 50 anos, né? Então, não precisa ter pressa. Mas o que aconteceu? Sexta-feira eu falei, eu vou andar de bicicleta.
pus me vestir, coloquei toda a roupa tal, e saí. E já fazia uns 2 meses que eu estava andando pelo mesmo trecho, mas sem elevações, e me acostumando com a bicicleta, li algumas coisas na internet, dizendo, olha, vai devagar, faz alguns caminhos que você já conhece, não compra uma bicicleta nova, porque você vai cair, né? E você precisa se adaptar, e beleza. E aí, sexta-feira, eu achei que eu já estava pronto para fazer uma trilha nova. E eu morando em Vinhedo, comecei a subir lá uma nova trilha, que passa pela Represa 2. Na verdade, é um circuito que dá uns 15 quilômetros. É que Vinhedo é pequeno, você chega em Louveira e volta. E quando eu estava mais ou menos no metade do percurso, tem uma descida muito grande. E a estrada de terra. E eu, lendo tudo, falei, não posso cair, tem que tomar cuidado. E eu fui descendo devagar, tentando equilibrar o corpo, jogando o corpo para trás, para não ficar com tanta força na frente. Mas faltavam uns 20 metros para acabar a descida. Pus muita força no freio da frente e plum. Mas eu nem vi, só quando eu me dei por vivo de novo, eu já estava no chão. Mas foi um tremendo de uma queda, daquelas dignas de aparecer na televisão. Ralei o rosto, viu? Não é marca de batom, nem barba mal feita. São cicatrizes do ofício. Bati o ombro, estou com as 2 coxas roxas e a costela está doendo, que eu estou tomando vitamina C para não ficar gripado, porque se eu espirrar, eu não levanto. Quando eu caí, eu fui me recompondo, eu me dei conta que eu estava na metade do caminho. Para qualquer lugar que eu fosse, se eu continuasse em frente ou voltasse para trás, eu tinha pelo menos mais uns 7 quilômetros ainda. Nunca na minha vida desejei tanto encontrar um amigo de carro que chamasse, Fábio, tudo bem, nada, cara, me leva embora. E eu só tive que levantar, bater a poeira, joguei água onde estava machucado e a bicicleta ela ficou com metade das marchas só, tive que voltar com as marchas que tinha. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque eu ainda estou fazendo uma reflexão sobre tudo isso. E agora eu tenho que pregar sobre ser e fazer discípulos. E para mim está ficando claro cada vez mais que ser o discípulo é seguir um caminho, mas não seguir um caminho sozinho. É seguir um caminho com alguém mais experiente, com alguém que conhece. Como eu queria ter alguém que tivesse me falado como eu tinha que frear quando eu estava descendo. Como eu queria ter alguém que me estivesse ao meu lado quando eu me machuquei, quando eu caí, que pudesse me dar um ânimo. E eu pensei assim, cara, eu vou ter que aproveitar essa adrenalina aqui, eu vou voltar para casa. Até quando eu não chego em casa eu não posso chorar. Mas a minha vontade era de chorar. E o discipulado, quando a gente fala de ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender que não é um caminho que nós devemos fazer sozinhos. É um caminho que nós devemos fazer junto com Jesus. Os rabinos judeus, eles tinham uma expressão para os seus discípulos, eles chamavam em hebraico os seus discípulos de talmidim. E quando eles escolhiam os seus discípulos, eles faziam um convite a esses discípulos, e o convite era, você quer ser igual a mim? Era, você quer aprender a fazer como eu faço? Você quer se tornar alguém parecido comigo? Tanto que havia um ditado que dizia assim, fique o mais perto possível do seu mestre, para que você suje os seus pés com a poeira que os pés do seu mestre levantam. E nós precisamos aprender a caminhar nesse sentido, não sozinhos. O cristianismo não é
uma trilha que nós vamos fazer sozinhos, que nós vamos nos arriscar, que nós vamos tentar chegar no fim, são e salvos. Mas é um caminho que há um convite de Jesus para fazermos junto com Ele. O que significa ser discípulo? Na verdade, o tempo todo, a proposta de Jesus, quando Ele fez o convite àqueles homens, era para que eles se tornassem discípulos. Logo no início ali da narrativa do Evangelho de Mateus, é o capítulo 4, Jesus está convidando, Ele está fazendo um convite: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quando Jesus, na semana passada, a gente vê o versículo, capítulo 28, versículo 18, Jesus enviando seus discípulos, na verdade, ele estava fechando esse treinamento, um treinamento que começou com um convite para estar junto e termina com um convite a nos enviar. E esse ciclo de se aproximar de Cristo é uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender quando nós falamos de discipulado. Próprio Agostinho de Hipona, que também é conhecido como Santo Agostinho, ele tinha uma frase em latim que significa: o que é seguir se não imitar? O que é seguir se não imitar? Ou seja, como eu posso seguir a Jesus se eu não estou perto o suficiente dele para imitá-lo? De novo, como eu queria ter alguém que estivesse indo na frente, naquela descida, para me poder imitar a maneira da pessoa, porque eu fiquei ali tentando adivinhar como eu ia me comportar, jogando peso do meu corpo sobre a bicicleta, mas sabia o caminho? Sabia, mas me faltava técnica. E nós precisamos entender que ser e fazer discípulos envolve uma aproximação muito íntima da pessoa de Jesus. O texto que eu quero mostrar para vocês hoje é o texto de Mateus capítulo 10. Na verdade, é um texto com 42 versículos, e eu vou expô-lo totalmente usando o culto da manhã e o culto da noite. Não vou terminar essa exposição agora pela manhã, mas fecharei ela de maneira prática agora de manhã, mas à noite eu vou dar continuidade nesse texto. Talvez Mateus capítulo 10 seja um dos textos mais importantes para que nós possamos entender o significado de ser e fazer discípulos. Os discípulos de Jesus já estavam há algum tempo caminhando com ele, já estavam há algum tempo entendendo o que era imitá-lo. E agora nós temos um capítulo-chave que vai nos mostrar como Jesus capacitou esses homens e os tornou verdadeiros discípulos. Mateus capítulo 10, nós vamos lê-lo expositivamente, então não vamos ler completamente agora, mas vamos aos poucos caminhando sobre essa narrativa. É um texto que tem os seus paralelos em Lucas e Marcos, e se você tendo a oportunidade, releia também os textos de Marcos e Lucas, que trazem mais informações, são complementares, eles trazem algumas informações a mais que o texto de Mateus não contempla. Mas o texto começa com essa escolha, Jesus fazendo os seus discípulos. E o texto começa assim, até o versículo 4. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu.
O que nós estamos vendo nesse primeiro momento, nesses 4 primeiros versículos? Há 2 circunstâncias que nós podemos aprender olhando para estes homens escolhidos por Jesus. Aqui nós precisamos entender que existiam muitos mais homens e até mulheres que já estavam seguindo a Jesus de perto, estavam imitando a Jesus, buscando fazer como Jesus fazia, mas agora Jesus ele dá um passo na escolha daquilo que fica conhecido por nós como o chamado dos apóstolos. Na verdade, existirão muitos outros discípulos, mas estes 12 acabam sendo destacados. E ao serem destacados, se dá a eles um novo nome, uma nova característica. Eles são chamados de apóstolos. Aqui vale a pena a gente falar sobre isso, porque vivemos hoje uma realidade eclesiástica que conhecemos agora ao vivo e a cores, muitos apóstolos de Cristo. Mas se queremos ser aqui fundamentalistas no significado de apóstolos, nós precisamos entender que apóstolos são aqueles que foram pessoalmente comissionados por Jesus Cristo. São discípulos, mas que tiveram uma oportunidade única de conviver com Jesus, de conhecer a Jesus, tocar em Jesus, comer com Jesus, e a partir disso eles foram enviados, comissionados. O sentido da palavra apóstolos é enviado, ou seja, estes homens, eles foram enviados pessoalmente por Jesus Cristo. Por isso, eles são considerados apóstolos, e 12 não há uma coincidência, mas Jesus estava realmente destacando 12 homens, referência às 12 tribos de Israel. E quando nós lemos no ano passado, estudamos Apocalipse, nós vamos ver na revelação do trono celestial, esses 12 homens sendo colocados como as colunas junto ao lugar santo, onde o Filho de Deus é glorificado, porque Jesus tinha uma proposta de começar um chamado de chamar discípulos para fazerem outros discípulos. E aqui nós precisamos então entender que a proposta de Jesus era que ele, chamando esses discípulos fariam outros discípulos, que fariam outros discípulos, que fariam outros discípulos, que chegariam até nós. Ou seja, agora ao ler o que nós estamos lendo, nós podemos aplicar aos nossos corações, entendendo o que Jesus deseja de nós. Se eu me considero um discípulo, se eu estou disposto a caminhar perto de Cristo, na intimidade, e imitá-lo, eu preciso entender qual é então o meu chamado, para que eu vivo como um discípulo. E aí nós vemos algumas coisas interessantes. Nós vemos como Jesus procurou por pessoas com características tão diferentes umas das outras. Como nós podemos entender que ser um discípulo não é para sermos todos iguais, mas que Jesus respeita as nossas individualidades, quem nós somos. Jesus não quer discípulos robôs. Jesus está disposto a usar você do seu jeito, com a sua personalidade. Eu destaquei aqui 2 que ficam muito claros: Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Se eles não fossem do time de Jesus, e se eles se encontrassem por um acaso, eles iam brigar. E se Simão, o zelote, estivesse um pouquinho mais nervoso, era bem possível que ele teria esfaqueado Mateus. Por quê? Simão é descrito como um zelote. Quem são os zelotes? Zelotes é praticamente um quarto partido político que existia na época de Jesus. Existiam os os fariseus, os essênios, os saduceus, e a quarto maior grupo era o dos zelotes.
Mas os zelotes, eles tinham uma característica, eles eram um partido ultranacionalista. A gente está aprendendo o que significa ser ultranacionalista. Eles não chamavam rei nenhum outro homem a não ser o próprio Deus rei. Eles não consideravam ninguém. E pensa que naquela época tinha um rei sobre a Palestina, um rei colocado pelo Império Romano, mas eles não respeitavam. Eles, de tão ultranacionalista, eles tinham uma política de guerrilha. Eles criavam, muitas vezes, assim, pequenas armadilhas para matar soldados romanos. Eles eram aqueles que sempre estavam envolvidos em algum atentado político. Se uma bomba, vamos imaginar, explodisse em Jerusalém, podia saber que era os zelotes. Agora pensa em Mateus. Mateus é um publicano. E o que significa isso? Que Mateus, como um judeu, ele está na outra ponta. Se Simão era um ultranacionalista, Mateus era um amigo de Roma. Era um judeu que trabalhava em favor do império que dominava Israel. Ele era o cobrador de impostos de Roma. Roma dava a ele autonomia para cobrar os impostos. Ele, na sua contabilidade, ele podia tirar a parte que ele queria, contanto que Roma recebesse a parte dela. Se Roma dissesse que ia ter que pagar 10 por pessoa, ele podia cobrar quanto ele quisesse, acima dos 10, contanto que Roma recebesse os 10. Ou seja, os publicanos, por isso que quando Jesus estava lá no meio do seu ministério, os publicanos eram comparados a prostitutas. Diz que Jesus caminhava com os publicanos e as prostitutas. Por quê? Porque era como se eles se vendessem, se eles entregassem o seu serviço para Roma. Agora imagina no time de Jesus, um zelote e um publicano. E você não é capaz de tolerar um irmãozinho só porque ele tem uma opinião diferente da sua dentro da igreja? Verdadeiros discípulos de Jesus não precisam ser iguais, eles não precisam concordar com todas as coisas, eles não precisam ter as mesmas opiniões políticas. Eles podem ser de esquerda, podem ser de direita, mas eles têm um objetivo único: imitar a pessoa de Cristo. Creio que nós como igreja, nós estamos diminuindo muito o nível das nossas conversas. Quando nós começamos a falar sobre questões políticas, sobre gostos pessoais, sobre time de futebol, quando na verdade o centro das nossas conversas devia ser o nosso amor por Jesus. O quanto estar perto de Jesus tem nos constrangido, tem nos feito mudar a maneira como a gente pensa. A ponto de um Simão Zelote dizer o seguinte: é melhor eu deixar essa faca em casa. Porque se eu encontrar o Mateus, eu posso ser tentado a dar uma facada nele. E é melhor isso não acontecer. E isso só os primeiros 4 versículos já mostram para a gente essa diversidade. Eles constituíam-se uma mistura de tipos. Então, o que eu queria que nós entendêssemos de início é que quem você é um discípulo de Jesus do jeito que você é. Você não precisa mudar a sua personalidade. Jesus quer usar você do jeito que você é. Lógico que aos poucos, você caminhando com Jesus, as próprias atitudes de Jesus se confrontam com a sua, faz com que você comece a se constranger. Mas Jesus não pede mudanças. Quando ele chamou aqueles homens, ele pediu uma proposta de mudança no que eles faziam, não em quem eles eram. Tornarei vocês pescadores de homens, mas a essência deles continuava a mesma, eles continuavam pescadores. E Jesus gostava dos pescadores, 4 deles eram pescadores, não dá tempo de falar, mas 4 deles eram irmãos. Imagina, irmão, no mesmo time de futebol, não dá briga? Você acha que Pedro não brigava com o irmão dele lá? Lógico. E Jesus estava junto. Já falei dos nomes dos 12 apóstolos.
E a partir do versículo 5, agora Jesus passa instruções a esses discípulos. Primeiro Jesus os chama e agora Jesus já os envia. Olha só esse movimento. Toda vez que a gente se aproxima de Jesus, saiba que Jesus vai te enviar. Você não é também aí aquela coisa que fala assim, você vai estar caminhando com Jesus, mas Jesus também vai te dizer, filho, vá, como é Mateus 28, ide por todo o mundo, saia da sua zona de conforto, você já sabe o que você tem que fazer, então vá e faça. E como é os versículos, o versículo 5 diz assim, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Jesus passou algumas instruções para os seus discípulos, e a primeira instrução foi proibir que esses 12 fossem para uma área desconhecida, uma área de gentios. Pensa que aqui os relatos sendo unidos e estudados, o contexto vai nos mostrar que praticamente esses 12 homens, eles eram galileus. Num contexto de Campinas, provavelmente, nós poderíamos dizer assim, que a Galileia é um lugar muito parecido com o Ouro Verde. É um lugar muito longe. É um lugar muito distante. É Campinas ainda, mas é muito longe. E o que Jesus disse para esses galileus? Se fosse um contexto brasileiro, poderia dizer que a Galileia era o nordeste do Brasil. Era um lugar mais simples, era um lugar mais pobre muitas vezes. Os galileus tinham até um status entre os judeus como sendo uma massa, né, de trabalho barata, aquilo que a gente conhece. O mundo sempre foi o mesmo mundo, só muda os nomes. E Jesus escolhe esses galileus, mas Jesus fala o seguinte para eles, assim, olha, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel por onde forem, e não vão até os samaritanos, ou seja, não atravessem a Anhanguera. Fiquem, quando você vai começar a ser um discípulo de Jesus, não é para você também sair pelo mundo aí, mas começa a olhar para o seu cotidiano, começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, começa a olhar para as esferas que você está envolvido. Jesus deseja que todos nós sejamos discípulos. E discípulos precisam ir, mas também não precisa largar tudo. Muitos de nós seremos discípulos que fazem discípulos no ambiente de trabalho em que convivemos, no ambiente familiar onde estamos. Porque Jesus precisa de campineiros, discípulos de Jesus, para transformar outros campineiros em discípulos de Jesus. Tenho conversado muito com o pastor Manuel, que tem sido um pastor plantador de igreja na região de Açu, no Rio Grande do Norte. Nós queremos fazer uma viagem missionária, levando alguns de vocês agora em julho para conhecer o trabalho, mas caminhando com ele, ele mesmo fala para mim, Fábio, eu montei aqui um centro de treinamento, onde eu estou treinando os habitantes do Vale do Açu para se tornarem esses discípulos que vão fazer outros discípulos no Vale do Açu. Ele falou, eu até tenho um cearense, tem até um paulista, mas os melhores homens e mulheres são os daqui, da terra. E nós precisamos entender isso, que existe um campo ao nosso redor, existe uma seara, e Jesus mesmo ensinou a nós, né, rogai para que envie os seus trabalhadores, pois a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Quem são esses nossos alvos do discipulado, do alcance ao nosso redor? Talvez é meu próprio cônjuge, os meus filhos, é o meu chefe ou os meus cooperadores. Mas precisamos olhar as pessoas ao nosso redor como potenciais discípulos de Cristo e vivermos uma vida tão perto de Jesus a ponto de construirmos pontes para alcançar essas pessoas.
Outra ordem que Jesus diz a eles: preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. O que significa isso? Eles tinham uma única mensagem, não eram para ficar devaneios, mas sejam práticos. Digam que existe um plano de Deus de salvação para todos e que Jesus vai voltar para consolidar esse reino. Pense em nós agora. Aí eles estavam começando, eles estavam lá no início da história. Nós praticamente estamos no fim da história. A nossa mensagem pode ser muito bem assim: o reino de céus está próximo, o rei está voltando. Você faz parte desse reino? Que reino? Mas nós precisamos olhar as pessoas e olhar para elas: será que elas estão percebendo que o reino dos céus está próximo, que o rei está voltando? Jesus continua dando algumas outras instruções. Ele diz no versículo 8 até o versículo 10, ele diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagens, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Olha só que interessante, além de pregar que o reino dos céus está próximo, Jesus deu a eles poder. Versículo que a gente leu, versículo 1, diz que deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças. Ao nos tornarmos discípulos de Jesus, nós somos empoderados. Essa palavra é uma palavra hoje, da moda no meio corporativo, empoderamento. Jesus já empoderava os seus discípulos há muito tempo, há 2000 anos. E o que ele estava dizendo é algo que é semelhante ao que ele fala num texto onde ele diz assim: vocês farão coisas maiores do que eu. E nós não estamos crendo nisso. Nós estamos nos acomodando, nós estamos nos encolhendo, nós estamos vendo as tragédias acontecendo uma atrás da outra, e nós estamos baixando as nossas cabeças, nós estamos ficando desesperados, nós estamos ficando cheios de medo. Mas Deus em Jesus nos deu o poder de ir e curar esses enfermos, deu-nos poder para ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar esses demônios. Ou nós cremos nisso como discípulos de Jesus, ou seremos apenas cristãos nominais que nos encontramos semanalmente numa igreja, nos abraçamos, nos confraternizamos e voltamos para as nossas vidas, sem que as coisas mudem essa realidade. Quando Jesus fala sobre esse poder, eu creio que é um poder físico, mas um poder espiritual. Quantas pessoas não estão enfermas espiritualmente? Quantas pessoas não estão machucadas com todas essas tragédias? Nunca antes a gente ouve falar tanto de pessoas que estão tirando a sua vida, se suicidando. Pastores estão caindo na armadilha do suicídio. E eu tenho entendido que são pessoas que estão com muita dor, estão doentes. Mas quando elas escolhem o suicídio, elas aliviam a dor, mas elas transferem a dor para as pessoas que elas amam. Um pai que se suicida transfere a dor que ele sente para sua esposa, para o seu filho. Imagina um pastor que se suicida, a dor que ele transfere para a sua igreja. Nós precisamos aprender a entender essas dores, caminhar com essas pessoas e trazer alívio, trazer cura. Pessoas que outros olham e dizem assim: esse não tem mais jeito, esse já está morto. E nós trazermos vida, ressuscitar, tirar essas pessoas da linha da morte e trazê-las de volta à vida. Purificar os leprosos. O que significa isso no nosso contexto? Os leprosos, eles tinham um estigma sobre eles, que eles eram amaldiçoados por Deus, que eles
eram de alguma maneira, eles tinham o que eles tinham, as suas chagas, porque a mão de Deus pesava sobre eles, e nós conhecemos um evangelho que tira o peso do pecado da vida dessas pessoas, que tira a maldição que existe sobre elas, pois não tem nada mais poderoso que o sangue de Jesus derramado na cruz. Nós precisamos ter poder nas nossas palavras, palavras de poder de expulsar os demônios. Hoje de manhã eu estava na classe dos novos membros, falando para eles do nosso contexto batista, que muitas vezes a gente negligencia a batalha espiritual. Não estou dizendo que a gente precisa evidenciar a batalha espiritual, mas a gente não pode omitir que ela existe. Existe um poder, uma esfera invisível que conspira contra nós, buscando a quem possa devorar. E a nossa boca em Jesus tem poder para quebrar as ações do inimigo. E a gente está falando em sorte, azar, em coincidência, em tragédia. Existe um inimigo que está roubando os nossos filhos. Está matando pessoas. O maior número de pessoas mortas no mundo hoje se dá por aborto. E se nós formos literais com aquilo que Romanos 5:1 diz, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, todos esses bebês estão perdendo a oportunidade de um dia vir a conhecer a Jesus Cristo. Eu rogo que não seja assim tão literal, mas e se for, que garantia você tem que isso não é? Tremenda tragédia que está acontecendo nos nossos dias atuais. E cadê os discípulos que estão enfrentando essas dificuldades? Vocês receberam de graça, também deem de graça. O que significa isso? Nenhum discípulo é chamado para ser discípulo para ganhar dinheiro. Nenhum discípulo pode pensar que vai ganhar alguma coisa a mais por ser um discípulo. Nós temos visto cada vez mais homens e mulheres que estão comercializando a fé. E Jesus ensinou os seus primeiros discípulos: vocês receberam de graça, repartam de graça. As pessoas às vezes vêm falar comigo para fazer casamento. Aí você pergunta: pastor, quanto você cobra? Aí eu até penso, né, que tem uns caras aí que cobram. Não cobro nada. Eu recebi de graça, eu entrego de graça. Mas ele também diz lá no final: pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que significa isso? Se eu te abençoei, e se você pode me abençoar de alguma maneira, eu recebo a sua bênção. Mas não existe números, não existe dinheiro, não existe cotação, não existe tabela de preço. Não leve nem ouro nem prata. Só para terminar, nem cobre em seus cintos. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Levem o suficiente, não precisa, porque o cinto do judeu era um cinto onde praticamente era tipo a pochete moderna. Tudo ia dentro desse cinto dos judeus. E a ideia era assim: vá com um cinto bem e vai colocando tudo dentro. E o discípulo de Jesus não é um discípulo, ele não é aquele que acumula, mas é aquele que reparte. Se você levar ouro e prata, reparta o ouro e prata. Se você recebe o ouro, reparte o ouro. Não guarda no cinto. Nós estamos guardando bênçãos para nós mesmos, quando na verdade Deus tem nos dado para amar mais pessoas. Não está errado ter 50 carros. Errado está não amar as pessoas com esses 50 carros. Não está errado você ter um apartamento aonde você deseja. O errado é você não usar esse apartamento para amar as pessoas. O que Deus dá para que você reparta. Na cidade ou no povoado, versículo 11. Ou em qualquer em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. O que Jesus está querendo dizer nesse sentido? Que
naquele contexto, os discípulos, eles iriam para lugares que eles não conhecem, conversariam com algumas pessoas, e em algum momento essas pessoas perguntariam, mas você vai ficar onde? Ah, eu não tenho onde ficar. Fica na minha casa. E diz que os discípulos devem aceitar esse convite. E quando continuam lá no seu trabalho, talvez eles encontrem alguém que tem uma casa melhor. Porque a casa que você está é um quartinho, mas você tem que sair para ir no banheiro. E aí, de repente, alguém te oferece, você não quer ficar na minha casa? Tem suíte. Jesus já, como que Jesus já sabia das coisas? Ele falou assim, eu não quero discípulo meu sendo conhecido pelo interesse ou um conforto. Aquilo que vocês receberem, se satisfaçam com o que vocês receberam. Não fiquem pulando de casa em casa, fazendo mérito com pessoas porque elas têm mais do que outras. Quantos nossos amigos são amigos mesmo e nós não recebemos nada em troca? E os discípulos aprenderam a receber e ficarem na casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Vamos continuar em frente, versículo 14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. Quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que está acontecendo aqui? Qual é o princípio por trás? Existia já um costume dos judeus de bater o pó dos pés. Quando eles iam até, por exemplo, Samaria, né, que era ali um cinturão na Palestina, que eles entendiam não serem ali, eram os mestiços, não eram judeus puros. Eles voltavam ou para a Judéia, que era ao sul, ou a Galiléia ao norte, e eles batiam o pé para tirar o pó de Samaria. O que Jesus quer dizer com isso? Para nós discípulos. Para nós oferecermos o reino, a cura, a libertação. Mas se as pessoas também não quiserem, siga em frente. Não fique empatado com quem não quer. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos caminhando com pessoas que, na verdade, elas já entenderam tudo e, na verdade, elas continuam querendo, escolhendo serem egoístas, continuam buscando serem donas da sua própria vida. E o que Jesus está dizendo, existem outras que precisam ser alcançadas. Bata o pé e cai fora. Depois, ela no dia do juízo, e olha que pesado diz que Sodoma e Gomorra serão aliviadas em comparação com aqueles que experimentam cura, experimentam libertação, mas não escolhem Jesus como seu Senhor. E tem muita gente que está usufruindo do poder de Jesus, mas não quer saber da pessoa de Jesus. Eu acredito que muito do que acontece em muitas dessas igrejas que a gente questiona os seus líderes é o poder de Jesus. Mas também acredito que são pessoas que provavelmente quando chegar lá, Jesus falar assim, eu curei em seu nome, eu fiz isso. Aparta-te de mim que eu nem te conheço. Por isso, é fundamental que o discípulo de Jesus, ele conheça Jesus. Ele saiba quem é Jesus e o que Jesus espera dele. Jesus dá conselhos e encorajamento para os seus discípulos. Eu não vou muito à frente, mas ainda tem alguns minutos, e agora é como se Jesus também desse agora umas dicas. Fala assim, olha, isso vai acontecer. Jesus ele é bem honesto, e ele diz que algumas realidades vão acontecer para os seus discípulos. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e a gentios. Então aqui, só para continuar a exposição, eu mudei aqui o versículo, eu peguei uma outra versão que eu acho melhor. Portanto, sejam espertos como a serpente e simples como a pomba. Um discípulo de Jesus não é para ser um babaca, um tonto.
não é para ser somente uma serpente, que é o esperto, é o que fica armado para pegar de surpresa, mas também não é uma pombinha, mas é uma combinação dos dois. É um equilíbrio. É um equilíbrio entre esperteza e simplicidade. Entender o ambiente em que nós seremos enviados. É um ambiente onde nós seremos ovelhas que estarão sendo assediadas por lobos. É uma região, é uma zona de morte. Nós não podemos negligenciar isso. Um discípulo de Jesus, quando ele é enviado para uma zona de guerra. E aqui Jesus fala de 3 grandes conflitos que vão acontecer na vida do discípulo. Inerente a qualquer discípulo, isso pode acontecer. O primeiro tem a ver com a questão. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Os discípulos de Jesus podem ser perseguidos pelo Estado, pelo governo. Isso não é um contexto nosso, mas nós sabemos de muitos discípulos que são perseguidos pelos governos. O que aconteceu, descrito pelo Alain, provavelmente é uma perseguição. Porque se eles foram e disseram que eles são missionários, o governo mexicano, que é, bem conhecido pela sua hospitalidade, não é tão hospitaleiro com evangélicos. Tanto que está lá entre a lista dos países da América Latina que perseguem cristãos. Ou seja, serão perseguidos pelo Estado, mas não serão somente perseguidos pelo Estado. Poderão ser perseguidos pela própria religião. Se nós vemos, e quem recebe a literatura da Portas Abertas vê quantos indianos hoje são perseguidos por abandonarem o hinduísmo. Quantos árabes são perseguidos por abandonarem o Islã. Mas aqui no Brasil, quantos também não são perseguidos porque abrem mão de continuar seguindo uma religião para viver o verdadeiro cristianismo? E religiões que se dizem cristãs promovem essa perseguição. E serão também, e terão conflitos com a família. Então percebe, o discípulo de Jesus terá conflito com o Estado, com a religião instituída e com a família. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai, o seu irmão, o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Muitas dessas coisas às vezes não acontecem muito aqui, mas acontecem de maneira dissimulada. Vou fazer a escola de batismo, a classe de batismo. E tem pessoas que, por medo do que o pai e a mãe vão falar, não vão se batizar. Porque a tradição da família não combina com o batismo evangélico. E essas são coisas que nós precisamos aprender a entender, que são conflitos que a gente vai ter que conviver, enfrentar e saber resolver. Fugir do conflito não é a opção. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O que Jesus também está querendo dizer aqui? Não precisamos também sermos radicais e queremos ser mártires. Se a coisa não está dando certo, se está havendo perseguição, Jesus mesmo diz, se você consegue fugir, fuja. Não fique para morrer. A menos que seja alguma situação muito peculiar. Mas lembra que ele começou dizendo, sejam espertos como a serpente e simples como a pomba.
Então, o que nós temos que aprender é que se o ambiente que a gente está é um ambiente de perseguição, se você trabalha em algum lugar e você está sendo perseguido pela sua fé, começa a entrar no liquidinho, começa a mandar currículo. Tá? Não vem com aquele negócio, não, eu vou converter todo mundo aqui, esses pagãos. Aí você está entrando na cruzada, meu amigo. E Jesus nunca pediu uma cruzada. Jesus pediu discípulos. Por último, para terminar, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Ou seja, se Jesus passou tudo que ele passou, por que que nós não podemos passar pelas mesmas coisas que Jesus passou? Lembra que nós estamos falando? Que nós queremos? Será que somos capazes de imitar a Jesus? Somos capazes de sermos como Jesus, passando por todas essas dificuldades? Vou continuar, mas eu só quero agora encerrar com essa pergunta: você quer ser igual a mim? Se Jesus chegasse agora para você, lembra que a gente começou esse culto pedindo para que Jesus fale conosco. Imagine então que Jesus está te dizendo isso. Você quer ser igual a mim? Você não vai ser fácil, nem estará livre dos perigos. Você é capaz de aceitar? Eu creio que o reino de Deus está próximo. Eu creio que ainda viveremos dias piores. Creio que a igreja será purificada. Muitos que se dizem discípulos de Jesus não permanecerão, porque no final das contas nunca foram discípulos. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é consciente da realidade que ele vive. Ele é consciente de que assim como Jesus sofreu, há um chamado dos discípulos ao sofrimento. Mas um sofrimento que traga alívio para outros, que traga cura, que traga purificação, traga ressurreição. E nós precisamos começar a olhar para essas pessoas que estão ao nosso redor com o mesmo amor que Jesus olhou para nós. Por isso, a ênfase desta manhã, eu vou continuar à noite, é um texto extenso e muito forte. Existe um preço para se pagar. Não há como ser um discípulo sem pagar o preço. Eu poderia ter alguém andando comigo de bicicleta, mas isso não ia eliminar por completo o tombo que eu ia levar. Eu poderia tomar o tombo do mesmo jeito. Eu poderia ter me ralado do mesmo jeito. Mas eu teria um mestre que voltaria, me pegaria pela mão e diz: vamos em frente, continua, você pode. Eu consigo, você pode. O que Jesus deseja que nós façamos, ele não é algo para a gente fazer sozinho. Ele não tem nada que Jesus deseja que a gente faça que ele não está disposto a fazer conosco. Por isso, ao terminar essa mensagem, o meu convite para você é que você leve Jesus com você. Não deixe Jesus aqui. Não caia na armadilha de querer reencontrar Jesus só daqui a 6 dias. Mas leve-o com você agora. Caminhe com ele. Receba esse convite de Jesus. Quero caminhar com você, quero te ensinar a viver a vida com as suas dores, com as suas lutas, com os seus tombos. Mas quero te ensinar a ser um discípulo de verdade. Você quer ser igual a mim? Siga-me. E eu farei pescadores de homens e mulheres. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã.
Que o Senhor continue conversando conosco, Senhor, que o Teu Espírito continue nos confrontando. Queremos ser igual a Ti, ó Pai, e também temos consciência que esse é um pequeno passo ainda. É apenas, Senhor, um mover-se, Senhor, saindo da zona de conforto e começando um movimento, ó Pai. E é um movimento que vai nos machucar, vai nos trazer, Senhor, desconforto. Mas, Senhor, que possamos ter consciência da Tua presença em nossas vidas, e não só a Sua presença, mas o Teu poder, o poder do Teu Espírito sobre nós, e possamos cada vez mais nos encher desse Espírito Santo, e usufruir desse poder, não em benefício próprio, mas em benefício das pessoas que estão ao nosso redor. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai, assim na terra e no céu. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.